Bem-vindos à primeira parte da segunda aula do curso de Linguística Computacional. Nessa primeira parte falaremos sobre gramáticas formais. Então, só relembrando que na última aula nós demos uma definição final para a linguagem. De acordo com essa definição, linguagem é um sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressados num determinado contexto, emitem um significado. Mas como saber quais que são os símbolos de uma linguagem e em qual ordem eles devem ser colocados quando expressados num determinado contexto para emitir um significado? Para isso, nós precisamos de regras, porque línguas são governadas por regras. O conjunto de regras que descreve e gera uma língua leva o nome de gramática. Ao longo do tempo, tanto na ciência da computação quanto na linguística e linguística computacional, formalismos de gramática têm sido definidos. Esses formalismos levam o nome de gramática formal, e essas gramáticas formais são criadas para definir parte ou todas as regras de uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem que surge sem planejamento, como é o caso das linguagens faladas por seres humanos, tanto quanto a criação de gramáticas formais para definir parte ou todas as regras de línguas artificiais, como linguagens de programação. Para simplificação, ao decorrer da aula, eu chamarei as gramáticas formais simplesmente como gramáticas. Aqui acima, nós temos um exemplo de uma gramática formal. Como vocês podem ver, cada linha representa uma regra. Em cada regra, à esquerda, nós vamos ter um ou mais símbolos, e basicamente esses símbolos eles podem ser substituídos pelos símbolos à direita. Essa substituição é feita até que nós tenhamos um conjunto de símbolos finais. Esse processo de geração a partir de uma gramática pode ser chamado de derivação. Então, nesse slide à direita, nós temos um exemplo de derivação para a gramática exemplificada, mostrada aqui à esquerda. Então, nós começamos com o símbolo S, e esse símbolo ele é derivado nos símbolos que estão à direita de sua regra. No caso, SUJE, que é um símbolo que representa um sujeito, V, que representa um verbo, e OBJ, que representa um objeto. Daí nós podemos dar sequência substituindo esses símbolos numa determinada ordem. Geralmente os símbolos eles são substituídos da esquerda para a direita. Então aí nós podemos vir no símbolo SUJE. No caso, esse símbolo ele tem uma regra que ele pode ser substituído tanto pelos símbolos este, esta, ela, ele ou eu, nessa gramática. Aqui no caso ele é substituído por esta. Daí nós partimos para V. V é um símbolo que, de acordo com a terceira regra, pode ser substituído por sou, conto e conta. Aqui no caso ele é substituído por Daí nós temos o símbolo OBJ, que aqui, de acordo com a quarta regra, pode ser substituído por o sub, a sub e sub. Sub aqui no caso é um símbolo que representa um substantivo. Então, no caso, é escolhido a sequência de símbolos a sub para substituir OBJ. E por último, sub precisa ser substituído. Ele pode ser substituído por universidade, mundo, queijo e verdades. Aqui no caso, ele é substituído por universidade. Como nós não temos mais nenhum símbolo que aparece à esquerda das regras, nós temos o conjunto de símbolos finais, gerando a sentença esta é a universidade. Então é dessa forma que uma gramática pode ser derivada para gerar uma sequência de símbolos terminais. Aqui nós temos mais algumas sentenças possíveis de serem geradas com essa gramática que foi exemplificada. Então aqui nós temos este é o mundo. No caso, S é substituído por SUJE, V e OBJ. SUJE é substituído por este. V é substituído por OBJ é substituído por o sub. E por fim, sub é substituído por mundo, gerando essa primeira sentença. Este é o mundo. Assim como também pode ser gerado este é o queijo, esta é a universidade, eu conto verdades, ele conta verdades, eu sou o mundo. E também podem ser gerados sequências de símbolos que são aceitos nessa gramática exemplificada, mas não são aceitos na gramática da nossa língua portuguesa formal, como é o caso de este é verdades, ele conta universidade e assim por diante. Uma gramática formal é constituída de uma tupla. Essa tupla é composta por 3 conjuntos e um símbolo. Os 3 conjuntos são representados por N, T, P e o símbolo é representado por S. Então, o conjunto N ele representa os símbolos não terminais, ou seja, são os símbolos que podem ser substituídos por uma sequência de outros símbolos. Eles sempre são
representados em letra maiúscula, e são os símbolos que são substituídos. T representa os símbolos terminais, ou seja, são as unidades linguísticas de uma língua, e eles não são substituídos. Vale lembrar que T é disjunto de N, ou seja, a intersecção entre os dois conjuntos é vazia. E o que isso quer dizer? Que um símbolo que é não terminal, ele não pode ser terminal, assim como um símbolo que é terminal não pode ser não terminal. P é o conjunto que representa as regras de produção, como nós vimos anteriormente. E essas são as regras que são utilizadas para fazer a substituição dos símbolos não terminais até obter uma sequência de símbolos terminais. E por último, nós temos o símbolo S. O símbolo S é um símbolo de início. Ele faz parte do conjunto N, ou seja, ele é um símbolo não terminal, e ele indica como é que se dá o início do processo de derivação. Então, da forma que a gramática foi mostrada anteriormente, vocês só viram o conjunto P, ou seja, as regras de produção, de S, que pode ser substituído por SUJ, V, OBJ, SUJ, que pode ser substituído por este ou esta, ela, ele, eu, e assim por diante. A partir dessas regras, a gente pode ver que os símbolos não terminais, que constituem o conjunto N, são S, SUJ, V, OBJ e SUB, ou seja, aqueles que estão representados em letra maiúscula e são os que podem ser substituídos. Por outro lado, os símbolos terminais, que são representados no conjunto T, são este, esta, ela, ele, eu, é, sou, conto, conta, o, a, universidade, mundo, queijo e verdades. Ou seja, são símbolos que não são substituídos, são os símbolos finais, as unidades linguísticas dessa gramática. E por fim, nós temos o símbolo de início, símbolo S, de onde vai começar a derivação. Nesse caso, nós também o definimos como S. Além disso, quando vocês verem essa terminologia em outras literaturas, geralmente vocês vão se deparar com um conjunto V também. Esse conjunto V é o que representa todos os símbolos de uma gramática, tanto os terminais quanto os não terminais, ou seja, é a união do conjunto N com o conjunto T. Além disso, entre os símbolos terminais também pode haver um símbolo vazio, tá? Ou seja, um símbolo que ele não gera nada. Aqui no caso a gente está representando ele com um Ezinho.